Estamos no ar com mais um programa Cultura Saindo da Gaveta, na Rádio TV Mais. Nosso convidado de hoje é o músico Gustavo Hortácio. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Cacá. Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui na Rádio TV Mais. Como é que é? Cultura Saindo da Gaveta. Viu só que bonito? O nosso querido Clênio Ruas, aqui o diretor-geral, sócio fundador da Rádio TV Mais. Obrigado pelo carinho, ele que está na operação, né? Aqui. E estou muito contente de poder participar desse novo momento na tua carreira, né? Bacana pra caramba. Seja bem-vindo, muito obrigado. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Clênio. Muito obrigado por estar na nossa coordenação. Pois é, o projeto, mas eu não estou aqui para falar sobre o meu projeto, mas realmente foi algo que saiu da gaveta depois de muito tempo. Eu quero que o nosso convidado de hoje, o músico, cantor nativista gaúcho, nos conte um pouquinho da sua trajetória, que eu sei que é bem longa. Não que tenha muita idade, mas começou a carreira cedo, que eu sei. Não, eu sou tranquilo com relação a isso. Os meus 46 anos foram bem, como é que a gente fala, bem aproveitados, assim. E principalmente nessa questão profissional. Nem sempre o artístico é tão profissional, né? Porque a gente faz tanta coisa por amor, que tem muitos momentos que a gente deixa o profissional de lado, né? E entra essa coisa do artista, que é coração, e vamos sem cachê, e vamos fazer acontecer, né? Então, realmente foi desde muito novinho. E quem descobriu, eu sempre gosto de registrar isso, quem descobriu o meu dom foi meu avô paterno, né? Avô Graciliano, pai do meu pai. E eu, não faz muitos dias agora, ainda falei com o Fernandinho Silveira, que é o diretor do Parque do Trabalhador de São Leopoldo, né? E eu vinha contando para ele que naquela época que ele começou no Bicicross, eu também estava lá presente. E foi nessa ocasião, assim, por meados de 1989, 1990, que eu tenho um primo que foi competidor do Bicicross, premiadíssimo, né? Estadualmente, nacionalmente, até internacionalmente, o Charles Hortácio. E o Charles, pelo fato de eu não ter irmãos homens mais velhos, a gente sempre tem aquela figura masculina que a gente se inspira, né? E nessa ocasião, pela proximidade de idade, o Charles é 2 anos, nem só, mas 2 anos mais velho do que eu me inspirava bastante, assim, nessa situação dele. Ele desportista desde muito novo e campeão e tal. E eu fui tentar essa coisa do Bicicross. E aí participei de muitos treinos, participei de uma competição apenas. E fiquei mal colocado, não tenho por que negar isso, natural. E no final disso, na sequência, assim, era aniversário da minha irmã mais velha, faz aniversário sempre, naturalmente, em 1º de julho. E o meu avô chegou lá, com um violão enrolado num papel de presente vermelho, assim, clássico. Nós pensamos, aniversário da Cíntia, presente para a Cíntia. A Cíntia participou desde muito jovem de grupo de jovens, aqueles grupos de jovens da igreja e tal. E tocava, ela tinha uma certa habilidade com música, tocava legal, sim, tocava algumas coisas das músicas de igreja, músicas de grupo de jovens, que são sempre canções que são mais primárias, assim, né? Então, ela tocava. CNJ, os grupos de igreja? Né? Nessa época ainda não era grupo de jovens mesmo, não tinha CLJ, isso era, nós estamos falando lá de metade dos anos 90, né? Então o CLJ foi um advento posterior ali, que foi ficando mais bonito, os nomes, os títulos, né? Era um grupo de jovens mesmo, vinculado ali à igreja Santo Inácio do Rio dos Sinos. E aí, para nossa surpresa, eu tava brincando na rua, naquela época tu podia brincar na rua, né? A gente brincava na rua, tinha um grupo muito grande de meninos ali na Santos Dumont, eu sou da Santos Dumont, em São Leopoldo, para quem não é daqui da cidade, para quem não é do estado, é São Leopoldo no Rio Grande do Sul. E aí eu tava brincando na rua, com barro até os olhos, aquela coisa toda, o tempo que podia brincar na rua. O vô pediu para me chamar, chama o Gustavo lá. Me chamaram, vim, entrei, tomei banho, aquela coisa toda. Benção, vô. Deus te abençoe. E o violão tá do lado dele, todo o tempo, assim, ele sentado aqui na cadeira.
A mãe tinha servido um cafezinho para ele, aquela coisa, era um dia de semana, meu pai ia chegar do trabalho ainda, não tinha chegado. E aí ele esperou o pai chegar, eu acho que a Cíndia também já trabalhava, a Cíndia começou a trabalhar desde bem jovem. E aí chegou, tá todo mundo em casa, aquele horário do café e tal, ele esperou o momento oportuno e disse assim, praticamente ele me, como é que a gente diz, ele me inaugurou naquele momento, né? Ele disse assim, bicicleta é pro teu primo, tá? Isso aqui é pra ti. E me entregou o violão. E nunca tinha tocado? Não, jamais, eu nunca tinha pego no violão. O meu pai toca, né? Meu pai, desde muito jovem, foi sempre um amante inveterado de música, né? Música gaúcha, por um tempo assim, por um período limitado, ele participou bastante, tem um apreço muito grande, mas a identificação dele é com a música sertaneja caipira, aquela música mais raiz, assim, né? E raiz não pelo período de tempo, mas pela, como é que a gente diz, pela originalidade da música, pela simplicidade, daquela coisa que mais tocante que ela tem, sabe? E justamente por ter vindo do interior, a identificação, né? A identificação. Sim, mais com o sertanejo. Isso. E aí, a gente sempre teve violão em casa, mas eu não pegava o violão. E ele também nunca me... Eu sempre brinco com o violão, ficava num canto, assim, atrás do sofá. Existem fotos, existiam, né? Depois da enchente não temos mais, mas existiam fotos minhas sentado na sala e o violão no fundo, o violão dele, no fundo, assim. E nunca me chamou a atenção e tal. Mas o vô teve um olhar mais clínico. E aí, nas festas, aquelas festas da família, nós temos por hábito até hoje, eu não participo, não nego, mas se mantém dentro da família Hortácio, todo Natal, dia 25 de Natal, se reúne a família, os herdeiros, ali vem todo mundo, vem neto, vem bisneto, hoje que tem muitos, o vô já faleceu tem alguns anos. E a tradição na família continua? Continua. Mas então, nessas festas, após o almoço, aquela coisa toda, comeram sobremesa e tudo mais, já era automático. O pai pegava o violão, o tio Nelson, que é o mais velho, que é o primeiro que começou a tocar também autodidata, igual meu pai, também pegava o violão. E aí os mais jovens também, o tio Chico, que também já tirava, já tocava um rock, tocava um João Mineiro Marciano, que ele era apaixonado na época, também. E aí nesse momento eu parava para ouvir eles tocar. E aí agora, quando a gente fala sobre isso, eu lembro, mas na ocasião não, e ninguém prestava atenção nisso. Que todas as crianças continuavam brincando e eu parava e sentava do lado para ouvir eles tocar. E o vô viu isso. O incentivo, o vô teve aquela coisa assim, já veio de casa. O vô teve aquela coisa teve um olhar clínico, assim, o vô olhou aí. Então a partir daí, por isso que eu falo, o vô me descobre, né? Descobre o meu dom, descobre. E a partir dali eu não me separei mais do violão. E em 3 meses, no máximo 4, o meu pai tinha passado tudo que ele sabia. Mas tudo que ele sabia, assim, ele tinha me passado, de mão direita, de mão esquerda e tal. E aí ele disse, cara, o que eu sei eu te passei, agora tu tem que tentar ir descobrindo por ti. E eu fui, daí o meu companheiro virou um rádio toca-fita, assim, grandão, que daí eu procurava gravar as músicas que eu gostava, né? E aí é onde eu começo, porque eu sempre fui efetivamente frequentador de CTG, né? Muito por conta do tio Nelson. O tio Nelson também, rapaz, sem problema. Assim que chegou em Novo Hamburgo, já começaram a... Dançava? Fazia curso de CTG? Isso, eu cheguei a dançar nas invernadas, sim. Mas eu falo o contato, a gente tinha esse contato por essa coisa do interior, de manter o interior sempre aceso, ali da campeira, aquela coisa que toda a família dos meus 2 avós, né? O meu avô, pai da minha mãe, o vô José, o vô criou a família, construiu o patrimônio dele todo em cima de carreta. O vô era carreteiro. E depois que saiu as carretas de madeira, ele tinha carreta de roda de carro mesmo. Então, o vô viu o Novo Hamburgo crescer, o vô entregava material de construção para as madeireiras. Na época não existia caminhão, né?
Então enchia a carreta e o vô distribuía. Então tem esse vínculo com o rural desde sempre. Então essa coisa do CTG é o que a gente tem mais próximo do rural aqui, né? Dessa lida nossa campeira, rústica do interior. E aí então eu sempre tive envolvido com isso, desde muito novinho. E aí nesse contato com o violão, me remete também a uma outra situação. Vocês vão lembrar agora. O pessoal que está em casa, talvez muita gente vai lembrar também, vai ouvir. Nós temos um programa consagradíssimo, que eu, minha opinião, né, gente? Eu acho hoje que é muito pouco aproveitado, muito mal aproveitado pelo tanto que ele já proporcionou à cultura gaúcha e à cultura sul-rio-grandense, no geral, porque tiveram diversas abordagens que não foram só gaúchas, que é o programa Galpão Crioulo, da RBS TV, né? E nesta época ali, na década de 80 e no final da década de 80, existiu um programa Galpão Crioulo que eles gravaram ao vivo no Gigantinho, no ginásio do Gigantinho lá, do Inter. E aí, cara, foi um desfile daqueles que para nós aqui eram os artistas máximos, porque tava naquela efervescência dos festivais nativistas, né? A Califórnia ia completar 20 anos, a Califórnia de 70. Isso foi ali em 88, 89, talvez até um pouco antes. Se alguém estiver ouvindo aí, quiser colocar depois no comentário sobre, coloque aí até para me situar. Era assim, era como se fosse o We Are The World dos artistas gaúchos, né? Eu lembro da grade. Era o Elton Saldanha, o Luiz Carlos Borges, o César Passarinho, o Renato Borghetti, o Neto Fagundes, o Telmo de Lima Freitas. Então eram os maiores expoentes, os serranos. Só os consagrados. Isso, os serranos, já com uma carreira muito constituída na ocasião. Cara, eram só os memoráveis, assim. E eu lembro que foi um patrocínio do também extinto Nacional Supermercados, que era um baita parceiro e patrocinador do Galpão Crioulo. E aquilo então tu retirava, não sei se era a partir de uma compra, tu retirava o ingresso e participava do programa. E aquilo para mim foi o Rock in Rio. Poder ver aqueles artistas assim perto, a minha família me levou, lógico, eu era criança. A minha família me levou, a gente viu a gravação do programa. E ver os artistas ali e tudo mais, eu dizer, cara, eu vou estar aqui um dia, eu quero estar aqui, eu quero participar disso aqui, né? O próprio Antônio Augusto Fagundes para mim foi um ídolo, desde sempre. Eu lamentei muito quando ele faleceu, eu não estar aqui. Eu morava em Curitiba e lembro até hoje, para quem não assistiu, foi uma das cenas mais marcantes porque a RBS transmitiu, logicamente, né, o féretro todo ali, o evento do funeral dele. E uma das coisas mais marcantes, assim, quando eles saíram com o cortejo, eles levaram o cavalo dele, sem ele, né? Lógico, o cavalo junto, né? No cortejo a cavalo, o cavalo dele vazio, né? Vamos dizer assim, Sim. Sem montaria. Então essas coisas todas são muito marcantes, assim, eram marcantes nessa época. Então eu me enxerguei naquilo ali, eu quero isso aqui. E aí começa essa busca por entender a música gaúcha um pouco mais, entender o folclore, porque há quem pense que a música gaúcha, no geral... E tu fizeste escola de música ou começou a tocar de ouvido? Então, é o que eu ia te contar. Aí, a partir dos ensinamentos do meu pai, era tudo na audição, né? Vamos na intuição, entendendo, partir para essa parte de ouvir o rádio, tocar com o rádio, gravar o que eu podia gravar. E aí, chega um dia que meu pai diz assim, cara, eu não tenho mais o que te passar, a gente vai dar um jeito, eu vou dar um jeito. Porque foi uma ocasião muito ruim de grana também, era um período muito difícil de dinheiro, assim. Meu pai estava perto de completar 40 anos na ocasião, e é uma época muito triste aquela ali, no final dos anos 90 e tal, que a pessoa fazia 40 anos, parece que ficava obsoleta, né? Eu lembro que tinha isso, tu fez 40 anos, tu vai te aposentar. As pessoas que perdiam o emprego não ficavam, não arrumavam mais emprego, porque tinha uma situação onde o empregador não querer e tudo mais. Eu lembro que foi um período bem difícil, assim. Meu pai conversou com esse meu tio, que é o tio Chico, que infelizmente não está mais entre nós. O tio Chico tinha uma condição de vida um pouco melhor, e ele disse pro tio Chico, cara, a gente precisava pagar uma escola de música pro Gustavo, porque vai se perder isso, é muito fácil para ele, é naturalmente fácil para ele. E todos já tinham visto naquela história
É verdade. Daí o tio, fizeram um convênio, o tio pagava meia aula e o pai pagava meia aula. E eu fui estudar com um conhecidão nosso, querido, que eu tenho a maior gratidão até hoje. Encontro ele agora com mais frequência e faço questão de dizer para todo mundo que é o Márcio Link. O Márcio Sim. foi meu primeiro professor de música, né? E aí me ensinou vários passos legais, assim, daí eu tive aquele contato com uma leitura de cifra, entender posicionamento do instrumento, né, para tirar a melhor sonoridade, o porquê de tu ter a unha maior, enfim, assim por diante. Então foi bem legal, essa foi a descoberta. E a partir daí, dessa alfabetização musical, eu descobri um outro passo legal dentro da música regional e nativista. O Clênio vai lembrar, tu não vai lembrar, que eram as revistinhas Canto Sul. Cara, as revistas eram uma coisa magnífica, assim. Eu lembro. Lembra? Sul, sim, lembro. Cara, todo o repertório de música regional gaúcha passava pela Canto Sul. Todas, festivais, tudo. Então, ali foi uma enciclopédia para mim, musical gaúcha, assim, porque muita coisa eu pegava ali. Como eu falei, o acesso a tu ouvir não era tão fácil. Vou dizer uma coisa pra vocês, até minha última mudança, há 3 anos atrás, eu tinha uma edição guardada nas minhas coisas ainda. E aí, não, tipo assim, eu tenho muitas coisas no meio de produção de 32 anos aí. E eu até vou procurar, porque na minha última mudança eu ainda tinha uma Canto Sul. Uma Canto Sul guardada. Tem muita coisa legal. Então, foi assim, foi uma construção, entendeu? Foi uma coisa que não... eu já saí fazendo, não. E aí, de novo, agora eu vou chegar no Clênio, que é na época que eu conheci o Clênio. Nós tínhamos, como eu falei, essa história de frequentar o CTG desde muito jovem, foi porque o pai, por muito tempo, foi bolicheiro do CTG Porteira Velha, lá de Novo Hamburgo. E aí, sei lá qual a demanda, o pai deixou, saiu de lá, a gente já morava aqui em São Leopoldo, moramos sempre aqui. E ficou distante, ficou ruim para ir até lá e tudo mais. Eu já era pré-adolescente nessa época. E aí nós fundamos, existiu um movimento muito legal que o Clênio participou, que foi essa coisa do retomar as tradições e tal. Aqui em São Leopoldo, principalmente, onde houve uma mobilização muito grande dos CTGs nos bairros, que até então a gente tinha por referência o Estância da Amizade, que era num bairro de melhor condição financeira. Nós tínhamos o Tapera Velha, que é o CTG mais antigo da cidade, né? E ficávamos por isso, assim, algumas coisas aleatórias, né? O tio Lautério também já existia. Eu acho que ele tinha ido não fazia muito tempo lá para Vila Borne, porque até então ele era no centro, né? Ele era ali no Colégio Frederico Schmidt. Isso eu não lembro. O tio Lautério era ali. E aí começa um movimento riquíssimo, que é o pós-festival, que é o movimento dos bailes, que é onde entra também, para ver como São Leopoldo está sempre na costura dos grandes feitos do estado, de música, de cultura e tal, um grupinho ali da Vila Esperança, chamado Miringuaçu, que daí vai participar da empresa Garotos de Ouro, e se torna Tcheguri, né? E eles têm a incumbência de vir tocando de Rondônia para cá, depois de gravar o primeiro álbum deles. E quando eles chegam de volta no Rio Grande do Sul, o álbum é um fenômeno. Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil. A ponto deles fazerem Clube do Bolinha, fazer show da Xuxa, né? Programa do Chacrinha. Então era um feito. E aí, aquela juventude que foi ouvir música nativista com o Borghetti, com o Elton Saldanha, com o César Passarinho, eles já estão mais maduros e agora eles vão para um outro movimento que tinha começado com os Serranos, com os Mirins, com os Bertucci, mas que não tinha toda essa participação jovem, né? Então começa um outro momento, e daí também é onde eu me atiro mais, porque aí a juventude entra para dentro do CTG de fato, assim, com muita voracidade, até vou dizer, porque tomou conta, assim. E aí tu tocavas em algum grupo específico do CTG? Na época, não. Eu fazia o quê? Eu dançava nas invernadas e comecei a participar dos bailes, né? Mas ia baile para dançar, aquela coisa toda. Mas lembra lá atrás do sonho aquele do Galpão Crioulo, aquele sonho permanecia. E foi.
Aí eu comecei a mensurar um belo dia o meu CTG do bairro que eu estava contando, que daí era o Estância do Bonfim, que era ali no Bonfim, na Santos Dumont. A gente participou de alguns eventos, assim, deu um marcante também, que eu lembro do Clênio lá. Tu lembra, Clênio, de um rodeio artístico que teve no Sesc? No Sesc não, no SESI, desculpe. No SESI, que foi uma coisa, assim, muito grande. Eu lembro que um grupo mirim que eu participava foi dançar à noite, porque era um volume muito grande de grupos, era uma coisa de louco, assim. Aqui no SESI, no Rio Branco ali. Era uma loucura. Então, a partir daí, eu comecei a me ligar do outro lado. Disse, cara, mas esse negócio de tocar pode ser mais legal que dançar. E aí, eu já estava Mas nesse período, o violão em casa saía algumas notas. Não, o violão nunca parou. Desde aquela época de começar a tocar, ele nunca parou. Eu cheguei a tocar na escola, me apresentar na escola, algumas coisas assim. Mas aquela coisa do público não tinha acontecido ainda. Era pra mim. E no CTG eu tocava, acompanhando os declamadores, cantava nas tertúlias. Nos outros CTGs também, quando convidavam, sempre tinha tertúlias livres no Tapera, fazia. No Parque do Trabalhador, quando começou a Semana Farroupilha, que o nosso acampamento era de lona, né? Aqui na feitoria também. No, como é que é o nome do festival que eu tenho lá? Tinha. Festival lindo lá que tem um dos idealizadores. Não, o outro, que é um nome pequenininho, que a primeiro foi aqui na Simplife, até se eu não me engano, na outra sede ainda. Não vou lembrar, quando eu lembrar eu registro. Aí, Caco, o que acontece? O meu CTG lá diminui, assim, o pessoal, enfim, desertou, acontece, é um feito que acontece quase sempre com CTGs. Ou briga, e aí uma turma sai, funda uma outra, ou migram para outros lugares. É natural, né? A gente gaúcho, para tudo tem uma briga, uma questão de ordem, né? Tem um lado para defender, então no CTG não é diferente. Eu já estava um pouco cansado daquela coisa do não sair do lugar, e não era por mal, eu não saí do lugar porque não tinha estrutura. E aí eu tenho um amigão que inclusive está de aniversário hoje, conhecido teu, Rafael Cantarelli. O Rafa me convida. O Rafa me convida, cara, vai ter uma regional do Fegarte, no CTG Poncho Crioulo, lá em Esteio, vamos lá assistir. E eu e ele andava esse estado todo aí, atrás de rodeio. Vamos lá. Aí eu lembro que a gente veio de Centralão na época ainda, descemos ali em Esteio, fomos a pé até o Poncho Crioulo. Chegamos lá, cara, a minha vida mudou, assim, eu vi um troço, porque até então o meu tio comentava do Fegarte, do que era o Fegarte, mas eu não tinha visto. E na ocasião minha prima também já tinha sido campeã em declamação, tudo, já era até prenda do estado, se eu não me engano, na ocasião. Cara, eu vi aquilo e disse, eu quero participar disso aqui. Que era um concurso do estado inteiro. E ele era assim, ele começava regional. Um festival. É um festival. É o maior festival de arte amadora do mundo, é a Menarte hoje. Mas era o Fegarte, na ocasião. Então, tu começava na regional, que era na tua região, a nossa aqui de São Leopoldo era a 12ª. Os 5 melhores dessa região iam para macro regional, que eram outras 5 regiões que competiam entre si. Esses 5 melhores iam para a final, que era em Farroupilha. E aí ali tu só tirava... Na época de Farroupilha. Farroupilha. Tu tirava só a nata da nata da nata, assim. A maioria dos profissionais, de hoje inclusive, passaram pelo Fegarte. E depois pelo Enarte. Que hoje é Enarte e acontece em Santa Cruz. Em Santa Cruz do Sul. Compreender. Isso aí. Então o que aconteceu? Aí eu fui, participei, classifiquei, e na primeira, que foi em 93, a primeira vez que eu concorri, eu fui até a macro regional, que era em Butiá, que já era um feito. Bato chegou lá e eu fiquei de suplente. Eu não entrei para a final, mas fiquei de suplente. Mas na ocasião era muito difícil alguém desistir, porque era o sonho de muita gente aquilo ali, né? Aí termina aquela macro regional. O Rafael disse pra mim, cara, a coordenadora lá, Dona Alvita Ferreira, que é a coordenadora do Grupo Candeeiro da Unicinos, convidou a gente para ir lá conhecer o grupo. Daí na época tinha um tio do Rafa que já ia lá, a tia, o primo, ele disse, cara, meu tio participa lá faz um tempo, vamos lá ver como é que é. Vamos.
a gente marcou, o Candeeiro abria terça, quinta, e os ensaios maiores com o grupo de dança eram aos finais de semana, porque como a maioria eram universitários, o melhor período era no final de semana. E aí nós fomos até lá. Aí começa uma outra jornada muito legal, que foi essa. Eu cheguei lá, o convite foi para eu dançar. Daí eu disse, não, mas eu não danço mais e tal. Daí o Rafa que disse, não, mas o Gustavo toca. E aí a Alvita disse, tu toca? Eu disse, eu toco. Mas eu preciso de um músico para montar o meu musical, que eu não tenho musical aqui. Na época também, é uma coisa que eu não estou falando, a gente está vindo do primário, Sim, né? mas foi isso que eu te perguntei. Exatamente. Que iniciou essa carreira musical, então, essa carreira artística. Nessa ocasião, o CTG, a entidade que tinha um gaiteiro, já era um troço do outro mundo. Porque eles usavam gravações assim, de fita, de LP, era uma coisa muito primitiva. Nessa época já existia Luciano Camargo. Já, com certeza, com certeza. Nessa época o Luciano Camargo já era músico do Estância da Amizade. Do Estância da Amizade. Profissional, contratado, entendeu? Que era uma coisa, eram só as grandes potências de CTG que tinham, e o Candeeiro por si tinha o gaiteiro contratado, carteira assinada, benefício, tudo era um troço. Nessa época os gaiteiros ganhavam muito bem, era uma coisa bacana, assim. Sadizinho, falecido Sadi Pereira, Sim. morava aqui também, ali na John Kennedy. Sadi também. Sadi foi, na época, músico, veio embora, o Sadi é do Paraná. E o Sadi vem do Paraná morar em São Leopoldo para tocar em Novo Hamburgo. Contratado pelo Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo. Tocaram no DTG Camboatá. É uma coisa de louco, assim. Gente, eu vou só fazer uma observação aqui. Eu tô fazendo o Gustavo contar toda essa história, mas eu conheço a caminhada de vida dele. Uhum. E é uma coisa muito estranha, assim, porque da minha adolescência, nós estamos falando de adolescência anos atrás, né? É. Tô com 51 anos aí. Onde eu lembro justamente de nomes da minha adolescência com músicas. Gustavo Hortácio, Luciano Camargo, Sadi, Miro Nunes. Isso. E aí eles vão dizer assim, bah, tu tá puxando do fundo da gaveta. Não, Não, mas parece tô que foi falando ontem, da né? minha adolescência. É, parece que foi ontem. E aí logo em seguida surge Thiago Esperotto, o Pablo e o Cristiano Trai na minha vida. Os músicos da onde eu conheci essa caminhada Isso. há muitos anos atrás. Vai lá, Gustavo, te interrompi. Não, problema nenhum. Então, daí é isso, daí eu chego no Candeeiro com uma outra condição. Tu vê uma estrutura completamente diferenciada, assim, é Unicinos por trás, né? Colocando todo o seu aparato técnico, financeiro, tudo, então era outra coisa. Bom, primeiro que tu chegava, os violões que o Candeeiro tinha, assim, atirado dentro dos roupeiros, que tinha uns roupeiros, assim, onde guardavam as pilchas do grupo, e daí tinha bateria, baixo, guitarra. Os violões, na época, eu arrancava, não sonhava com aqueles instrumentos, e estavam ali atirados, assim, para quem quisesse pegar. E aí, ali no Candeeiro também tive contato com outro cara que eu aprendi a ter um carinho enorme, assim, um cara queridão, coração gigante, parceiraço. E tive o privilégio de acompanhar ele depois, ainda no Fegarte, em 96. Olha como a vida é doida. Eu era cantor, eu abri mão de concorrer porque nós fomos para a Europa a primeira vez, em 96, com o Candeeiro, após ter ganho um festival de folclore aqui em Gravataí. E o prêmio era esse, o campeão desse festival ganhava toda a viagem para ficar 30 dias nos Açores, né? Porque era um festival de origem açoriana, então o prêmio tu ia até lá para conhecer as ilhas e participar do maior festival que os Açores faz. Aí eu conheci o Renato Cruel. E o Renato, na ocasião, conheci ele como trovador, já tinha sido campeão da Trova do Martelo, da Trova Gaúcha, do Fegarte, e eu não sabia que ele era cantor, e ele era cantor desde qualquer coisa, né? Ele foi fazer verso depois, que era uma coisa natural dele. Então conheci o Renato, fui acolhido pelo Renato lá, pelo Oscar. O gaiteiro esse que eu estava contando é o João Alfredo, que é um cara que se aposentou na Unicinos, o cara trabalhou a vida inteira na Unicinos. O Padre Chiro descobre ele ainda no seminário, ele queria ser padre. E o Padre Chiro traz ele para o Candeeiro, ele tocando gaita, mas fez direito na Unicinos, se formou, fez pós-graduação, ficou trabalhando a vida na Unicinos. Hoje ele mora em Cachoeira do Sul, voltou para a terra de origem dele, os pais dele tinham um sítiozinho lá, ele voltou para lá para cuidar.
Seu Luiz Kur, que na época trabalhava na jardinagem da Unicinos, e ele orgulhosamente gosta de registrar isso, um cara fora do ar, talentosíssimo, né? Então, o mundo é pequeno, assim, e aí eu fui me aproximando de quem mais? Vinícius Santos, nessa época, que o Vinícius era menino, que nem eu, a gente tem a mesma idade, então a gente já tinha se conhecido naquela época lá no Bonfim, e o Vinícius já tinha me dito assim, cara, uma hora vamos cantar alguma coisa junto. O Vinícius, na ocasião, a gente se conheceu numa festa de igreja, numa igreja da Vicentina, e esse meu grupo de danças foi dançar. E eu vi ele cantar, eu falei pra ele, cara, eu canto também e tal, desde pequenininho, assim. Então é isso, aí junta todo esse pessoal para ver como o movimento musical nessa época ele tinha camadas, assim, camadas. Aí a gente teve bastante êxito com o Candeeiro, assim, a partir dessa minha entrada ali, o grupo, eu acho que eles tinham classificado, se eles tinham classificado, tinha sido uma vez para a final do Fegarte. A partir da minha chegada ali, mais outros colegas falecidos, Nelson Rosa entrou um ano depois de mim. O Nelson foi meu contemporâneo, nós montamos um dos melhores musicais que já teve no estado, que era o do Candeeiro. Jefferson Magro, era bem legal o time. E aí o grupo teve êxito, passou para final da final, porque tinha isso, Farroupilha era assim, tu dançava o sábado, se tu classificasse, tu dançava na finalíssima, que era os 10 melhores do estado no domingo. E aí o Candeeiro conseguiu passar, nessa época em 95, aí foi. 96, que eu te disse, nós abrimos mão de ir pro Fegarte por conta dessa viagem, que foi demais, assim, a gente foi em agosto, ficava bem na época da macro regional, a gente abriu mão, e aí só foram os individuais. E aí em 97, a gente está na preparatória, toda mais e tal, tocamos, teve uma falha de música de um colega que veio também do Paraná para nos atender com violino e tudo mais, fomos desclassificados. E aí na sequência, que nem eu te disse, tá aquela ebulição do movimento de baile. Aí uns amigões de Novo Hamburgo me convidam para fazer uma banda de garagem. Mas não era de rock, era de música gaúcha. Qual era a banda? Era o Rio Grande Tchê, o nome da banda. Onde eu conheci o Robson Fiuza, que foi batera de vários grupos musicais aqui do entorno e tal. E aí montamos a banda. Aí nós ficamos tranquilamente, assim, de 6 a 8 meses trancada. Essa banda só ensaiava. Porque era uma banda, no começo, ninguém conhece, por mais que tinha material e tal, não tocava. Era mais hobby do que o projeto na rua. Na ocasião não tinha condições. Eu acho que quem vivia de música era eu, por conta do Candeeiro, que daí não me pagava, mas me dava bolsa. Isso é importante. Tudo que eu pude fazer ali com relação a estudo de violão popular, violão clássico, técnica vocal, eu fiz, bolsista, né? E aí, a partir daí me abriu portas, por quê? Para os festivais. Então eu consegui, em paralelo, além de tocar no Candeeiro, comecei a participar dos festivais nativistas. Os aqui do entorno, todos, né? A Guia Nuba, o Estênio da Canção, Canoa da Canção, a Aldeia da Canção de Gravataí, que teve agora, final de semana que passou. Todos. Grito do Nativismo de Jaguari, a Califórnia, a Coxilha de Cruz Alta, a Tertúlia de Santa Maria. Todos eram um circuito. E aí quando tu entra no meio, tu começa a andar. Então o meu sustento era dos festivais. Só que eu tinha essa coisa do baile. Eu queria ver como é que era o baile, né? E aí um belo dia, bate na minha casa lá o Luiz Fernando dos Reis e o Celso da Silva, que eram os diretores, donos dos Gaúchos, que era o antigo grupo Coivaras, que o Sadi Pereira tinha sido gaiteiro, vários músicos já tinham passado pelo grupo. A sede é aqui no bairro Pinheiros. E aí o convite do Fernando é assim, cara, o Sadi te recomendou. Primeiro falou no Cairo. E aí disse, não, mas o Cairo acho que não vai topar e tal, porque o Cairo recebeu uma proposta do Bonitinho também, não quis ir. Fala com o Gustavo vai querer. Daí bateram lá em casa, nessa época não tinha telefone celular ainda, né? Tu tinha que ir na casa das pessoas pra falar com a pessoa. Aí me convidaram, tu pode fazer um teste com a gente, porque o Tia Guri agora vai ser a banda que vai produzir o grupo e tudo mais, desde figurino até em estúdio. Vamos lá, não tem problema. Marquei para outro dia. Foi. Acho que eu cantei 4 músicas e tal. No final da 4ª música, os guris da banda disseram, cara,
bem-vindo à banda, é tu. E aí nós já tínhamos um álbum programado para gravar, eu acho que na sequência, assim, era agosto ou setembro, eu acho que era agosto. E aí gravamos o álbum, e daí de novo, aquela história que eu tô dizendo, meu sonho começa a ficar realidade. Meu primeiro contato com a São Leopoldo Fest, olha que legal. Lembrei ontem ainda disso com o Luiz Fernando Fracasso. Foi a gravação do Galpão Distância, que era o programa do Odilon Ramos, na São Leopoldo Fest em 97. Numa lona de circo ainda, São Leopoldo Fest era grudado no ginásio, uma lona de circo assim atrás, e Fernando Fuschini realizando ainda aquela turma, o Dagô, o Fuschini, o Dedé. E aí a minha banda foi uma das bandas convidadas para participar da gravação do Galpão Distância. E aí dali pra diante andou o negócio, assim, realmente a produção dos guris deu uma virada, deu uma mudada na cara do grupo, virou um grupo muito jovem, um repertório mais jovem. Porque tu passaste por vários álbuns já com gravação com o Gustavo Artacho. Sim. E aí, mas esse foi o segundo álbum que eu fiz. Eu já tinha feito alguns de festival, né? Já tinha feito uns 5 ou 6 de festival, já tinha gravado um disco de convidado de um artista aqui de Novo Hamburgo chamado Alonso Amaral, bom poeta, bom compositor e tal. Mas aí, assim que eu tivesse participação, que eu fosse linha de frente, Os Gaúchos é o primeiro, assim, em 97 isso então. E aí nós fomos com a banda começou a tocar, a banda começou a andar muito, muito bem, mas dentro daquela dificuldade do artista mediano, entendeu? Tu trabalha muito, mas ganha pouco, né? Os cachês não são valorizados. O cara vem naquela do tô te conhecendo agora, tu vê, tu tá conhecendo. E quando, isso até hoje, né? No segmento é assim. Quando uma banda começa a ficar muito evidente, os outros donos de banda começam a ver. E começam a olhar os destaques, mas essa peça aqui me serve. Essa peça ali me serve. E assim por diante. E aí deu, acredito que 1 ano e meio por aí. Aí eu fui convidado para ser o cantor do grupo Surungaço, aqui de Novo Hamburgo, que era o Rodrigo Luceno, o cantor, e o Rodrigo foi para Os Tiranos. E aí o Giovanni Alves me convida para ir ali. O Giovanni sai da minha casa, que nem eu disse, era uma época que não tinha celular. O Giovanni saiu da minha casa com a proposta feita. Eu disse, cara, deixa eu pensar, me dá uns dias para pensar. Bem jovenzinho nessa época ainda, né? 97 eu tinha 18 anos. E aí ele sai e entra a van dos Galderas do Vale pelo outro lado. Que daí já tinha um colega meu que era o gaiteiro dos gaúchos, que era o Luciano Roden. Chegou e disse, cara, precisava que tu quebrasse um galho para nós e tal. Eu disse, o que houve? Isso era agosto já, de 98. Cara, tu vê o nosso cantor adoeceu, precisava que tu fosse cantar uns bailes com a gente tem uma demanda grande. A banda ganha bem, a banda toca bem. E realmente era uma banda de outra prateleira já na época. E aí eu disse, não, vamos lá, vamos fazer. E aí eu lembro que eu cantei um final de semana inteiro com eles na Serra. E aí na volta, eles me fizeram a proposta para ficar na banda. Né? Do aí, final de semana de contratado para... de contratado não, de freelancer, né? De freelancer, assim. Para virar contratado, já virou contratado. E até tem uma história bem bacana, assim, e eu gosto de lembrar disso. Infelizmente, essa figura que era o cantor deles, hoje está numa situação nada legal. Ele teve um AVC isquêmico horroroso, um cara bem jovem, não tem 50 anos ainda. E na ocasião realmente ele ficou sem voz, ele teve uma função ali de cantar muitos bailes e tal, e nem todo mundo tem oportunidade de estudar, né, de saber da mecânica da voz, como é que funciona, como é que não funciona, isso. E ele ficou bem debilitado mesmo. E quando nós voltamos do final de semana, o seu Delcio Flores, que também não está mais com a gente, veio me dizer, cara, quanto é que eu te devo? Eu disse, não me deve nada. Tá, mas é que tu cantou os bailes? Sim, eu cantei. O senhor não me disse que o cantor tá doente? Sim, falei. Então dá o dinheiro para ele, porque ele deve estar precisando mais do dinheiro do que eu, né? Se ele tá doente e tal. E aí lembro que ele ficou todo emocionado, aquela coisa. Eu disse, não, cara, é o justo. Tu me pediu para quebrar o galho para um colega que tá mal. Se o colega tá mal e eu tenho certeza que ele não tem uma outra renda, passa para ele essa grana. Ele tá precisando mais do que eu. E depois disso a gente conversou, foi muito feliz ainda com isso. Mas aí começa essa história do baile numa outra categoria maior.
outra prateleira. E aí também gravamos um álbum muito legal. Realizei o meu sonho, isso eu falei para todo mundo, sempre vou falar. Ainda em 98 eu gravo um Galpão Crioulo, um especial de final de ano. Acho que a direção era do Fábio Nagel, que é de São Leopoldo, né? Que é um grande diretor que nós temos aqui, que está de volta na cidade, mas já foi diretor do Vídeo Show, do Você Decide. O Fábio era diretor do Galpão. Gravei o Galpão e depois foram muitos para conta ali, com os Galdérios do Vale, depois com o Elton Saldanha, depois com os grupos de dança que eu trabalhei até agora há pouco, né? Que é um outro mercado que eu acho legal também sempre evidenciar, que é um movimento que sempre caminhou em paralelo com os festivais, que nem eu disse, depois com as bandas de baile, e hoje eles têm um protagonismo próprio. É aquela história da tribo, né? Tem a tribo do baile, tem a tribo do festival e hoje tem a tribo da dança. E sim, que dá muita evidência. Exatamente, e que dá mercado para muita gente. Ainda tem um certo preconceito, porque vem lá de trás, esse é um músico de invernada. Cara, hoje um músico de invernada, na maioria das vezes, é um cara formado em universidade, né? É um cara que tem muito conhecimento, muita competência e que realmente rumou para esse mercado, por quê? Pela estabilidade que ele te dá, porque ele te dá garantias, né? E outra coisa também pelo protagonismo, pela evidência. Porque, como eu disse, é uma tribo enorme, não é só Rio Grande do Sul. Esse movimento de dança, de cultura e folclore gaúcho, isso vai daqui do Chuí até Rondônia. E quem tem o conhecimento, quem participa, eu não danço, mas devido ao meio de trabalho que a gente, né, claro, que a gente atua, tu acaba estando em várias tribos, em vários pontos. É um meio realmente de muito comprometimento e responsabilidade. Eles têm muita disciplina. Muita. E os grandes campeões, para ver aí, a gente pode falar aqui que não são muitos, né? O mais premiado de todos eles, o Aldeia dos Anjos, depois o Rancho da Saudade, e aí a gente vai para o pessoal que já ganhou ali 4 vezes, o Piá do Sul, e os que já ganharam esporadicamente, assim. O Ronda Charrua é tricampeão também, de Farroupilha. Nós temos lá o Poncho Verde de Panambi. Tem alguns grupos do interior que também ganharam. Enfim, não consigo lembrar de todos, até me perdoem, não levem a mal. Mas, cara, é um pessoal que é de uma entrega. Tanto que quando vem qualquer tipo de... Agora, por fim, um amigaço da gente que tem um canal muito legal que se chama Mundo de CTG, que é o Júnior Paiva. O Júnior teve com o Carlinhos de Jesus aí na final do Enarte. E o Carlinhos ficou impressionadíssimo. Porque assim, eles perguntam, cara, que cachê que esse pessoal ganha e tal. Não, eles não ganham cachê. A premiação não é nem dinheiro, é um troféu e o título de campeão do estado. E os caras ensaiam o ano inteiro para aquilo. Eles vêm numa demanda. Eles, primeiro, é importante para quem é leigo e não entende como é que funciona, há um circuito. Não é obrigatório, mas há um circuito de rodeios que acontece. Esses grupos, eles vão para esses circuitos e ali eles já vão construindo isso. O campeão, na verdade, lá no Enarte é o desemboque, vamos dizer assim. Mas os grupos vêm participando e eles vêm mostrando a construção, isso, a construção deles. E daí eles passam por essas classificatórias que tem do próprio Enarte para desembocar lá em novembro, no final do ano, na finalíssima, assim. Mas no entorno, os jurados, que são os mesmos, eles já vêm acompanhando o crescimento, as pautas, porque a cada ano eles mudam, né? Tem uma temática que eles constroem durante o ano e vão entregando, né? Então é uma coisa muito robusta, assim, muito, muito grande para passar desapercebido, assim. Gente, o programa está muito interessante, mas Gustavo, eu preciso te agradecer e convido novamente para a próxima semana o Gustavo Hortácio seguindo no nosso programa na próxima segunda-feira para dar seguimento e continuar, porque agora, Gustavo, além de saber aonde Lincoln Ramos e Cairo entram na tua vida, eu quero descobrir um pouco do trabalho do Gustavo como gestor, que é o novo conteúdo que o Gustavo tirou da gaveta depois de muito tempo. E posso dizer para vocês que está dando bom resultado. Aguardem na próxima semana Gustavo Hortácio na segunda parte. Beijo, boa noite a todos.